dia, é uma alegria tê-lo nessa manhã na Escola Dominical. Hoje é a minha vez de estar aqui. Normalmente nós nos encontramos no culto às 10h45, mas hoje o encontro é mais cedo com você. Nós estamos nos encontrando às 9h30 na Escola Dominical. Quero parabenizar o Reverendo Reginaldo, todos os professores que me antecederam. Aliás, todos os cursos da Escola Dominical são sempre preparados com muito esmero, com muito cuidado pelo Reverendo Reginaldo e pela equipe de professores que sempre colaboram com a nossa Escola Dominical. É um privilégio para nós, Primeira Igreja, contarmos com esse time de professores e uma honra para mim nessa manhã estar aqui com vocês e poder partilhar um pouco desse tema que já vem sendo tratado nos outros domingos. Vocês estiveram no primeiro domingo com o Reverendo Leontino, no segundo domingo com o Reverendo Esni e no domingo passado com o Dr. René Mendes, e eles trataram de diferentes aspectos da saúde emocional nesse contexto da pandemia, no qual todos nós estamos mergulhados nesse 1 ano e meio. E combinando com o Reverendo Reginaldo, coube-me nessa manhã tratar com vocês o tema da vida devocional. Tema saúde emocional e vida devocional na pandemia. Qual o significado da vida devocional, daquilo que nós praticamos no nosso conjunto de disciplinas devocionais nesse contexto novo no qual todos nós estamos imersos e pelo qual todos nós temos sido desafiados. Quero fazer a leitura bíblica do texto base. Você pode acompanhar a leitura na tela desse texto que se encontra em Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8, ou você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia, como você preferir. Assim está escrito: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Esse será o nosso texto base, uma espécie de inspiração, de roteiro para a nossa reflexão sobre a vida devocional e sobre como a vida devocional pode nos ajudar a atravessarmos esse período de sequidão que nós chamamos de pandemia, esse período terrível no qual nós estamos mergulhados nesses últimos tempos. Algumas interrogações que eu começo compartilhando com você e que certamente em algum momento você se fez. Em algum momento você levantou uma dessas questões que eu vou compartilhar a seguir. A primeira delas é a seguinte: será que eu vou ficar doente? Será que eu vou morrer? Quando nós começamos a ver pessoas próximas de nós adoecendo, quando o noticiário passa a ser dominado pela pandemia, é inevitável que esse tipo de indagação em algum momento venha à nossa mente. Algumas pessoas relatam, por exemplo, às vezes perder o sono e no decorrer da noite ficam com esse tipo de indagação acompanhada de ansiedade. Será que vou ficar doente? Será que vou morrer? Ou será que alguém da minha família, alguém querido, alguém do meu círculo de amizades vai adoecer? Será um adoecimento com gravidade? Será que virá a falecer? Outra indagação que perturba as emoções nesse período da pandemia é a indagação quanto à subsistência. Será que eu vou perder o meu emprego? Será que eu vou perder renda? Ou alguém querido, se você já é aposentado, se você não tem essa instabilidade quanto à sua renda, mas você tem filhos, tem netos, tem pessoas na sua família que estão no mercado de trabalho e com todas as mudanças que chegaram na pandemia, esse tipo de indagação também vem até nós. Ou uma indagação quanto à duração da pandemia. Quando isso vai acabar? Em que momento nós vamos sair disso?
Nós estamos vendo agora sinais de melhora, continuamos orando para que saiamos definitivamente, mas em alguns momentos, principalmente naqueles de maior agravamento da pandemia, essa indagação quanto ao término da pandemia vem à nossa mente. E bem ligado ao nosso tema, aquilo que nós estamos tratando, quando nós olhamos para as nossas emoções, para as nossas reações, para as interações com as outras pessoas, nós muitas vezes nos perguntamos: será que eu estou alterado? A pandemia afetou a minha emoção? A pandemia afetou os meus relacionamentos? Será que eu estou diferente daquilo que era o rotineiro, que era o normal, que era o costumeiro? Essas são indagações que chegam com maior, menor intensidade num momento ou outro da nossa experiência ao longo da pandemia. Um termo que tem sido bastante utilizado nesse período, foi cunhado no campo da sociologia, é o termo definhamento. O definhamento é uma espécie de meio termo. Você tem num extremo, já diagnosticado e com larga experiência de tratamento, a depressão. No outro extremo você tem o florescimento, quando nós estamos num estado de bem-estar, num estado de plenitude, de significado, de realização. E o termo definhamento seria exatamente o meio termo. Você não está deprimido, clinicamente não está diagnosticado com depressão, mas você se percebe aquém do seu potencial, daquilo que você costumava viver ou do estado que você experimentava de bem-estar e de florescimento. Isso se chama definhamento, que numa definição simples seria uma espécie de sensação de vazio, uma sensação de estagnação. É como se você olhasse por uma janela e essa janela estivesse embaçada. Você não consegue ver com clareza lá fora, você não consegue ver adiante. E esse tem sido o sentimento predominante nesse período de pandemia, seja no ano de 2020 ou nesse ano de 2021, no qual nós ainda estamos. E qual é o problema do definhamento? A seguinte questão tem sido levantada. Quando nós sairmos da pandemia, quando a pandemia for passada e retomarmos a normalidade da nossa vida, isso requererá de nós uma energia para a retomada dos projetos e retomada dos relacionamentos, dos contatos com as outras pessoas. E já nesse contexto de pandemia e de definhamento, algumas pessoas têm constatado que, se por um lado você tem no relacionamento uma espécie de oferta, de presente, você também tem uma demanda em todo relacionamento, demanda de energia, um gasto de energia. E nesse contexto da pandemia e de definhamento, algumas pessoas começam a perceber que não dispõem mais de energia e já não sabem mais se querem retomar a vida normal, se querem retornar à normalidade de antes e ao ritmo de atividades. É uma indisposição para o cultivo de relacionamentos, uma perda de energia. Uma outra imagem que é bastante utilizada nesse contexto das consequências emocionais da pandemia, para falar do definhamento, é a imagem do celular cuja bateria já não carrega mais. Você coloca na tomada e a bateria não passa de 3%, 5%, a bateria está arriada, como nós dizemos. Essa é a sensação de definhamento, uma falta de energia, um esgotamento que se abate, um esgotamento que chega até nós. Nesse contexto, eu retomo com vocês o texto que nós lemos na abertura, Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. Esse texto tem uma expressão valiosíssima para nós e que nos serve muito bem como metáfora. Diz a respeito da pessoa que confia em Deus. Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Nós estamos no ano da sequidão.
esse tempo da pandemia é um tempo de sequidão, onde secam as esperanças, onde se vai o nosso vigor e onde nós nos sentimos esgotados. E nesse contexto, então, de sequidão, nós devemos nos perguntar pelas nossas raízes. Quais são as nossas raízes? Para onde vão as nossas raízes? Quão profundas são as nossas raízes? A comparação que o profeta Jeremias estabelece entre a pessoa que confia no Senhor, ou melhor, a comparação que ele estabelece é que a pessoa que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, a árvore que estende as suas raízes, as raízes que têm profundidade para chegar até as águas e, mesmo num ambiente de sequidão, ela é capaz de conservar as suas folhas verdes e de dar frutos na estação de frutos. Isso é feito por meio da vida devocional. Raízes e vida devocional têm tudo a ver, são temas interligados, ou seja, é a nossa vida devocional, por meio da vida devocional, que nós nutrimos a nossa fé, que nós nutrimos o nosso coração. É por meio da vida devocional que nós encontramos forças para florescer no ano da sequidão, no período das dificuldades, como esse período que nós vivemos. E aqui tem duas coisas que eu destaco para você. Primeiro, que o crescimento é diário. Na verdade, o crescimento é constante. A raiz não marca uma semana, um dia do mês para crescer, para caminhar na direção das águas. Ela se desenvolve o tempo todo, ela se expande o tempo todo. Então, quando nós falamos de vida devocional, nós falamos de um desenvolvimento constante, um desenvolvimento que se dá o tempo todo, que não é um desenvolvimento agendado, que para num determinado tempo. E uma outra imagem muito interessante que nós podemos extrair das raízes é a invisibilidade. Há algumas árvores cujas raízes ficam aparentes, visíveis, mas na sua maioria as árvores têm raízes invisíveis, que se aprofundam no solo, e quanto mais profundas e invisíveis essas raízes, mais fortes e mais resistentes serão essas árvores. A invisibilidade. Quando nós falamos em vida devocional, nós lembramos do que Jesus disse: o meu Pai que vem em secreto. É aquilo que nós somos ou que nós fazemos diante de Deus, é a nossa comunhão particular, privada, diante de Deus. E aqui há uma diferença entre vida devocional e os rituais públicos ou culticos que nós realizamos. Quando nós estamos num culto, nós estamos com a congregação, com um grupo de pessoas reunidos publicamente. Quando nós estamos na nossa vida devocional, é aquilo que nós fazemos particularmente para nutrir a nossa fé, que tem esse aspecto de invisibilidade. Os outros não estão vendo, mas você está orando, lendo a palavra de Deus, você está cultivando a sua comunhão com Deus. Então, as raízes têm um crescimento constante, diário, e as raízes não são, na sua maior parte, visíveis, aparentes, têm esse aspecto de invisibilidade. Os dois aspectos mais conhecidos da vida devocional. Primeiro, a oração, a conversa com Deus. Você tem orações de louvor, oração de gratidão, oração de intercessão, oração de confissão. Você pode classificar as orações em diferentes modalidades, mas o ato de orar é um ato de conversar com Deus, dirigir-se a Deus, confiando, crendo que Ele está ouvindo e falando com Deus com toda naturalidade, com toda espontaneidade, como um filho conversa com seu pai, com toda liberdade, chamando Deus de pai, de paizinho, de Abba, como Jesus o chamava. E a leitura da palavra de Deus, a leitura permanente da palavra de Deus, a leitura constante da palavra de Deus, a leitura recorrente da palavra de Deus, que pode ser a leitura mais regular, nesse sentido de se percorrer as Escrituras, ou uma leitura mais detida, no sentido de aprofundamento, de estudo, utilizando recursos para melhor compreensão da palavra de Deus. Algumas coisas que eu quero destacar para você sobre
a vida devocional que são importantes para nós. A vida devocional precisa de preparação. Você precisa preparar-se para a vida devocional. O que é essa preparação a qual eu me refiro na vida devocional? Reservar o seu cantinho, o seu lugar, seja a sua poltrona, seja um espaço na sua casa, no qual você estará para o seu momento devocional. Essa preparação, se você gosta de chá, gosta de café, um suco, pode envolver preparar o seu chá para o momento da leitura, para que você fique sossegado naquele lugar. Se você tem mais pessoas na sua casa, na sua família, você pode avisá-las que naquele momento você estará no seu momento devocional, ou pode fazer isso antes que as outras pessoas tenham acordado, no momento em que você esteja mais tranquilo na sua casa. Mas essa preparação é importante. Assim como nós nos preparamos para o culto público, nos preparamos para ir à igreja, nós também devemos nos preparar para o momento da leitura, para o momento da oração. É uma hora especial, é a sua hora de comunhão com Deus, a sua hora de encontro. Não que você não tenha comunhão, não fale com Deus em meio à correria do dia a dia, mas você se preparou para aquele momento, para a sua nutrição espiritual. Outro aspecto importante é a perseverança. Às vezes você não está com vontade de fazer a leitura bíblica, às vezes você não está com vontade de fazer oração, às vezes você está chateado, aborrecido, não se sente motivado para o momento da vida devocional, mas a perseverança é fundamental, né? É o hábito de ler a palavra de Deus, é o hábito de orar. Muitas vezes você pode recorrer a orações escritas ou trechos da palavra de Deus transformados em oração, mas você deve perseverar na vida devocional para que ela produza resultados. Outro aspecto importante é a paciência. Nós protestantes evangélicos, nós somos muitas vezes incentivados ao sentimentalismo, nós queremos sentir alguma coisa. Hoje o meu devocional não foi bom, a minha oração não foi boa, eu não senti nada. O importante é que você cultive, que você tenha paciência, e os resultados aparecerão ao longo da sua vida, ao longo da sua semana, ao longo do seu dia. E também com isso eu faço uma outra observação prática sobre a vida devocional. Às vezes nós somos interrompidos por uma campainha, às vezes um celular, às vezes uma solicitação. E quando isso acontece, faz parte da vida devocional acolher essa interrupção com gentileza. Você não precisa ficar irritado com isso, atenda à solicitação e depois retome a sua vida devocional. Se não for possível retomar naquele momento, incorpore isso como parte do seu serviço a Deus, como parte daquilo que Deus preparou para você no seu dia. Então, a vida devocional deve ter essas três coisas: preparação, perseverança e paciência. Não seja imediatista em termos de resultados. A vida devocional não está produzindo nada, não estou me sentindo mais forte, não estou mais alegre hoje, não estou mais animado, portanto isso não está funcionando para mim. Não é assim. A vida devocional produz resultados na nossa vida, né? Produz resultados na vida do cristão. Você pode ver na tela essa afirmação que eu vou fazer a respeito do imediatismo, de não ser imediatista, que é a seguinte: no devocional você utiliza o mesmo material todos os dias, a palavra de Deus e a oração. Isso não muda, mas você muda ao fazê-lo. Muitas vezes você não percebe a mudança naquele instante, quando você terminou a sua oração, quando você terminou a sua leitura da Bíblia. Mas a palavra de Deus e a conversa com Deus produzem resultados na sua vida. Também, a respeito da perseverança, é importante destacar para você que algumas pessoas às vezes começam um plano de leitura da Bíblia, por exemplo, ler a Bíblia durante o ano e não conseguem manter o ritmo proposto de leitura e desanimam e deixam de lado a leitura da Palavra de Deus. O importante é que você leia a Palavra de Deus com proveito.
O importante é que você leia a palavra de Deus como um instrumento da sua comunhão com Deus e faça isso constantemente. Se você se adapta bem a um plano de leitura, utilize um plano de leitura. Se você não se adapta bem a esse tipo de plano, busque o ritmo que funciona melhor para você, mas leia a palavra de Deus constantemente. Falando sobre resultados da vida devocional e como esses resultados contribuem para nós. No texto de Jeremias é dito que aquele que confia no Senhor estende as suas raízes para o ribeiro de águas. Ele não receia quando chega o calor, quando chega o tempo da sequidão, as suas folhas são verdes. É muito interessante ligar esse texto bíblico com o texto de Gálatas 5, 22 e 23, que nos apresenta o fruto do Espírito. Veja o texto bíblico na tela. Diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É muito interessante contrastar esse fruto do Espírito com a definição de definhamento que eu apresentei para vocês logo no início. O definhamento é aquela sensação de vazio, de falta de entusiasmo, de embaçamento diante da vida. Quando nós confiamos em Deus e expressamos essa confiança por meio do devocional, ou seja, da vida devocional, o fruto do Espírito aparece. Não significa que apareça no instante que você está lendo as Escrituras ou no momento que você fez a oração, mas aparece ao longo do seu dia e aparece da seguinte forma: amor, alegria, paz. Você encontra recursos para atravessar o tempo de sequidão porque você cultivou a sua comunhão com Deus, você cultivou o seu momento devocional. Uma dica que eu quero dar para você. A dica é a seguinte: nós devemos aplicar também a criatividade para a realização dos nossos devocionais. Hoje nós contamos com uma grande quantidade de recursos. Por exemplo, você pode realizar variações. Se você lê o texto bíblico todas as semanas da mesma forma, você pode propor-se, numa determinada semana, a escutar a palavra de Deus, utilizar recursos de áudio. Por exemplo, nós temos a paráfrase e a mensagem, que tem uma narração muito vívida, uma narração vibrante, é um jeito diferente de entrar em contato com a palavra de Deus. Ou você pode ouvir outras traduções das Escrituras em áudio e pode, por exemplo, juntar isso com a sua caminhada, o momento em que você está se exercitando, o momento em que você está realizando uma outra atividade que possa ser conjugada com esse áudio das Escrituras. Também em termos de exercícios devocionais, você pode escrever os textos bíblicos ou, tendo lido um determinado texto bíblico, aquele versículo, aquela passagem que falou mais ao seu coração, você pode ter um caderno ou uma agenda para escrever. Com isso, nós exercitamos também a escrita, essa atividade motora que nós estamos perdendo agora com o uso do celular e com o uso dos computadores. Você pode utilizar esse recurso. Se você conhece um outro idioma, o inglês, francês, alemão, espanhol, você pode ler as Escrituras em outro idioma. Isso também será uma forma de modificar o seu devocional e trazer para a sua vida devocional uma variação e um dinamismo que também serão proveitosos. Então, você pode aplicar a criatividade para enriquecer o seu momento devocional, o seu tempo de comunhão com Deus. Quero falar com você sobre outras práticas devocionais. Eu não tenho tempo nessa aula de escola dominical para tratar de todas essas modalidades devocionais, mas você poderá explorá-las e vir a utilizá-las num momento ou outro da sua vida devocional. Quais são
as práticas devocionais que nós temos. Você pode acompanhar na tela. Meditação, jejuns, silêncio, contemplação, louvor, serviço e a escrita de um diário. Vou comentar brevemente cada uma dessas práticas. Por exemplo, a meditação, você tem diversas modalidades de meditação que consistem, basicamente, todas elas, na observação da sua mente, em prestar atenção aos seus pensamentos, em não ser capturado pelos seus pensamentos. Você pode aplicar-se em uma dessas técnicas de meditação e elas ajudarão também na sua vida devocional. Eu utilizei jejuns no plural, porque pode se referir ao jejum de alimento. Eu preguei sobre isso no domingo passado, você pode acessar a mensagem aqui no nosso canal. Mas também você pode fazer um jejum, por exemplo, de informação. Deixar de acessar o celular por determinado período do dia, ou até por um dia, se isso for possível para você, ou mais. Você pode avisar as pessoas do seu círculo de relacionamentos, da sua família, que você estará offline nesse período. Isso também ajuda bastante. Cultivo do silêncio, tirar períodos do dia para cultivar o silêncio, para não fazer uso da palavra como nós fazemos correntemente. Contemplação. Jesus enfatizou bastante a contemplação. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Nós podemos fazer passeios e transformar esses passeios como parte da nossa vida devocional. Olhar para a criação como obra de Deus e como meio de reflexão a respeito da providência divina, do cuidado divino. Louvor, se você canta, você pode separar algumas canções de louvor e entoá-las no seu período devocional, ou você pode ouvir e incorporar no seu momento devocional determinadas canções, mas fazer isso além daquilo que nós fazemos usualmente, prestando atenção na letra, trazendo para a sua vida a realidade daquela letra, o que você tem vivido daquilo que você tem cantado, daquilo que você está utilizando para louvar a Deus naquele momento. O serviço também, como prática devocional, realizar determinada tarefa como um modo de comunhão com Deus, faz parte da tradição cristã. E a escrita de diários. O diário como um momento no qual você externaliza aquilo que está se passando no seu mundo interior ou no mundo exterior e faz isso como parte da sua reflexão e da sua comunhão com Deus. São recursos possíveis que você tem para o enriquecimento da sua vida devocional. Friso para você que é importante investir na vida devocional. Se você quer enfrentar esse período de esgotamento no qual nós estamos e quer fazê-lo segundo a vontade de Deus, Deus colocou à sua disposição recursos para que você possa nutrir a sua vida e, tendo a sua vida nutrida, que você tenha forças para atravessar esse período que nós vivemos. Há uma frase de um escritor japonês, Haruki Murakami. Ele diz o seguinte: músculos são difíceis de conseguir e fáceis de perder. Gordura é fácil de conseguir e difícil de perder. Isso que ele está dizendo, obviamente, para as atividades físicas, também se aplica à nossa atividade espiritual, à atividade devocional. É fácil você relaxar, ficar um dia sem a leitura da palavra de Deus, 2, 3, e de repente você não está sentindo falta e não percebe que a sua vida está definhando, que você perdeu a sua comunhão com Deus e a força que você encontra na comunhão com Deus. É preciso todos os dias nutrir-se da palavra de Deus, é preciso exercitar-se todos os dias em oração e na leitura da palavra e nas outras práticas espirituais para que a nossa vida seja verdadeiramente fortalecida. Nós caminhamos para o encerramento da nossa aula e eu quero retomar com você
O texto que nós lemos na abertura, Jeremias 17, versículos 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Nós estamos no ano da sequidão. Esperamos que essa sequidão chegue ao fim, que chegue em breve. Mas a boa notícia é que Deus nos deu recursos preciosos e a vida devocional. A vida devocional é um recurso preciosíssimo para que nós tenhamos folhas verdes na nossa vida e para que na nossa vida haja frutos em todo o tempo. Que Deus o abençoe, que Deus abençoe a sua vida devocional e que a sua vida devocional o ajude na sua vida emocional também.